Você já se perguntou como que uma máquina aprende? Atualmente, o assunto de inteligência artificial e aprendizado de máquina está sendo muito falado, principalmente por causa do ChatGPT. Se você está por dentro dos assuntos, já deve ter ouvido falar que a máquina é treinada com dados e aprende por padrões. Tá, mas como ela faz isso? O que uma rede neural tem a ver com isso? Não tem nada de misterioso ou mágico. De fato, existem algoritmos que operam em sistemas de reconhecimento de imagem como o que eu mostrei agora, e tem muito estudo e pesquisa envolvidos nisso, viu? Esse vídeo é para te explicar tudo isso de uma forma que você entenda, mesmo sem ser da área. No final dele, você terá uma ideia melhor de como o ChatGPT funciona. Ah, e um detalhe: inteligência artificial, aprendizado de máquina, deep learning não são as mesmas coisas. Nesse vídeo, vamos falar de inteligência artificial usando rede neural, que é uma das formas com as quais a máquina aprende. Bom, se inteligência artificial é um algoritmo também, por que ela é diferente dos outros algoritmos? Para responder essa pergunta, é impossível não falar sobre o que é algoritmo. Um algoritmo nada mais é do que uma receita passo a passo para se realizar uma tarefa. Vou te dar um exemplo. Se eu te der um papel com uma lista de nomes de pessoas e pedir para você verificar se determinado nome está nela, como você faria isso? Simples, você passa por cada linha e lê cada nome. Assim que você achar o nome igual ao que foi pedido, você diz que aquele nome está na lista e pode parar de procurar. Mas, se você chegar no final da lista e não achá-lo, você sabe que ele não está lá. Então vamos escrever esse passo a passo no papel de forma que qualquer pessoa possa ler e entender como achar um nome na lista. Esse é o nosso algoritmo. Ele está escrito à mão num papel em português. Temos o passo 1, receber a lista. Passo 2, receber o nome. Passo 3, ler cada linha e etc. Você pode pausar o vídeo para ler o algoritmo inteiro se quiser. O computador, ele precisa seguir esse passo a passo, mas ele não sabe ler no papel. Ao invés de uma lista de nomes no papel, vamos ter uma lista de nomes na memória dele. E ao invés de escrever o nosso algoritmo no papel, a gente precisa transformar em uma linguagem que o computador entenda. É aí que entra a linguagem de programação. A programadora pega o algoritmo, escreve um código nessa linguagem e o computador executa, procurando o nome na lista que está na memória dele. Então, a gente tem uma maquininha, ou seja, entra uma lista e um nome e sai uma resposta. Agora, imagina que nosso problema é diferente. Temos várias imagens e precisamos de um programa para reconhecer se uma imagem tem uma árvore ou não. Bom, primeiro vamos entender o que é uma imagem. Nada mais é do que uma grande tabela, em que cada quadradinho está associado a uma cor, e quando você junta elas, para o nosso olho parece que é uma coisa só. Para sabermos qual a cor de um quadradinho, associamos ele a um valor hexadecimal. Você já viu essa cor em diversos aplicativos, como Slides ou no Paint. É aquele código que escrevemos para selecionar uma cor. A gente pode transformar esse código em um número. Assim, cada cor vai corresponder a um número. No final das contas, para a memória do computador, a imagem é uma grande tabela de números, ou, se você preferir, uma matriz. Se você está curioso, essa imagem em específico ela é uma tabela com 233 colunas e 233 linhas. Os valores hexadecimais estão nessa lista gigante e os valores decimais estão nessa outra lista aqui, também grande. Agora você entende a dificuldade que é encontrar o algoritmo para isso? Como você descreveria uma árvore com base nesses números? O passo a passo não é tão simples como foi com a lista. Você até poderia fazer algo do tipo: e se o quadrado na posição 1, for igual a 164? E se o quadrado na posição 1, 2 for igual a 119? Acho que eu não preciso continuar. Você já entendeu que não dá. São infinitas possibilidades com infinitas árvores. Vamos tentar fazer algo diferente. Primeiro, para facilitar, vamos pensar em uma imagem fictícia que tenha tamanho 3x3 para fins didáticos. Essa é a sua matriz correspondente. Vamos empilhar esses números, deixando-os no formato de uma coluna. Agora, criamos uma lista de valores aleatórios. Cada valor é um peso. Temos uma lista de pesos para uma lista de números. Cada número vai ser multiplicado pelo seu respectivo peso. Vamos somar todos os resultados de cada multiplicação. Vocês vão ver que vai dar 600 e alguma coisa. Agora, vamos somar essa soma toda com um valor especial chamado bias, que também é aleatório. O propósito do bias, depois a gente vê também. Agora, colocamos esse resultado em uma função que não interessa qual. Um parênteses, para aqueles que não sabem, uma função é uma maquininha. Para cada valor que você coloca dentro dela, ela faz umas continhas e devolve um outro valor.
Quanto mais próximo o valor que a nossa função devolver for de 1, mais provável é de a imagem ter uma árvore. A gente simplesmente acabou de criar a nossa primeira rede neural. Isso mesmo, a rede neural mais simples chamada Perceptron. Esse desenho bonito aí é só para facilitar o nosso entendimento do que está acontecendo. No fundo, o que o computador entende é um monte de número, muita multiplicação, soma e continhas, como a gente viu. Vamos fazer todo esse processo de novo, agora com uma rede neural. Se você não pegou muito bem o passo a passo que eu acabei de explicar, eu sugiro você assistir o vídeo de novo entre os segundos que eu vou deixar na tela. Agora que você certificou que entendeu tudo direitinho, vamos para a rede. Essas bolinhas são os neurônios. Cada coluna de neurônio é uma camada. A primeira camada vai receber os dados de entrada, que são os dados da tabela, que, como você se lembra, a gente transformou em uma coluna. As conexões indicam o caminho que o dado vai percorrer, ou seja, de qual neurônio ele sai para qual neurônio ele entra. Além disso, cada conexão está associada a um peso, que é o valor pelo qual o dado vai ser multiplicado quando passar naquela conexão. Lembra da nossa lista de pesos? Vamos adicionar cada peso em uma conexão. Agora, vamos ver o caminho do primeiro dado. Ele sai do neurônio, percorre a conexão até a próxima camada e tem o seu valor multiplicado pelo peso da conexão que ele percorreu. O mesmo acontece para todos os valores. Agora, vamos ver o que acontece dentro do neurônio com todos esses dados que chegam nele. Esse neurônio aí faz 3 coisas: somar valores, somar bias e aplicar uma função no resultado. Vamos entender cada uma. Todos aqueles valores de entrada que foram multiplicados pelo peso são somados. Depois, esse valor é somado com um bias, e cada neurônio tem o seu bias. Por fim, o resultado é colocado na função que aquele neurônio aplica. A função retorna um valor entre 0 e 1. Nesse caso, retornou 0,98. Portanto, é muito provável que a nossa imagem tenha uma árvore. Se você acompanhou tudo até agora, deve estar se perguntando: como garantir um conjunto de pesos, bias e funções tal que o resultado seja confiável? Como disse, os pesos são aleatórios, mas são aleatórios só no começo. É aí que entra o treinamento. Vamos repetir esse processo com um banco gigante de imagens, só que a gente já sabe quais imagens têm árvore e quais não. Para cada imagem, a gente vê a resposta dada pela rede e calcula o erro. O erro é o resultado esperado, no caso de ter árvores 1, menos o resultado dado pela rede. No caso de não ter árvores, trocamos o 1 por 0. Esse erro é usado para realizar diversos cálculos matemáticos que reajustam os valores da rede, ou seja, dos pesos, do bias, a fim de minimizar o erro na próxima iteração. Para fazer isso, usamos ferramentas de cálculo, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, pois não é necessário para o propósito dele. Mas para quem quiser pesquisar mais um pouquinho, o termo que se encaixa aqui para pesquisar é backward propagation. Após fazer esse processo de treinamento, quando há confiança de que a rede retorna valores adequados, temos um modelo. O modelo nada mais é do que uma versão da rede que pode ser aplicada a novas imagens para obtermos a resposta desejada. Uma forma de testar o modelo é aplicar um novo banco de dados de imagens que também já sabemos a classificação delas. Ao analisar os dados retornados, é possível obter uma margem de erro e outras métricas de interesse para julgar se essa rede funciona como deveria. Resumindo, o algoritmo existe. Ele é esse passo a passo das operações que são feitas com os dados. Quantas multiplicações, quais os valores dos pesos, quais as funções associadas aos neurônios, quantos neurônios e por aí vai. O treinamento é para estabelecer e corrigir os parâmetros, que nesse caso são os valores dos nossos pesos. E o modelo é a versão final que pode ser aplicada para o teste. Como eu falei, essa rede é bem simples e bem pequenininha. A gente pode ter diversas camadas intermediárias que são chamadas camadas escondidas. E isso daqui fica enorme. Se tiver um número de camadas muito grande, a gente vai entrar em um negócio chamado Deep Learning. O funcionamento dessas camadas é o mesmo. A saída de um neurônio
é a entrada de outro. Agora a gente entra na parte difícil. Quantas camadas? Quantos neurônios por camada? Quais valores iniciais dos pesos e do bias? Qual o intervalo desses valores? Qual banco de dados adequados para treinar? Em que situações aplicar? Que funções usar? Existem vários caminhos que um dado pode percorrer quando entra em uma rede, fazendo com que a forma de operação seja diferente para cada modelo. Essa rede que eu mostrei, ela é simples e na prática não é usada para reconhecimento de imagem. O que se usa geralmente é uma rede neural convolucional. Já as IAs de processamento de linguagem natural, ou seja, que entendem a linguagem escrita, usam redes neurais recorrentes. O ChatGPT usa um tipo de rede que tem um mecanismo de atenção e tem mais vários outros tipos de rede e aplicações, mas eu não vou me estender muito, porque cada rede dessa daria uma série de vídeos, mas a base é a mesma. São várias continhas desse mesmo jeitinho que eu mostrei para vocês. Para se ter uma noção bem superficial, mas bem superficial mesmo, da ideia por trás do processamento de linguagem natural, vamos imaginar a frase: Jéssica é estudante de. Essa frase pode ser a entrada de uma rede, e a saída é a palavra que a rede julga mais provável de ser a próxima. Como ela faz isso, não importa muito aqui. O mais importante para ser entendido, a ideia central mesmo, que é o que eu quero passar nesse vídeo, é que não existe uma cadeia de ifs que analisa cada caso. Por exemplo, if Jéssica é um substantivo próprio, então a próxima palavra é um verbo. Então vamos sortear um verbo de uma lista de verbos. Não existe esse processo. O que existe é um conjunto matemático de operações treinado com muitos dados para minimizar erros, que, dado um corpo de texto, aplica operações sobre esse corpo de forma que o resultado seja factível e aceitável. Não existe nenhuma análise do ponto de vista gramatical. E o mais importante, não existe um processo de pensamento, vontade, consciência da maneira como estamos acostumados a entender. Aprender para uma máquina é minimizar erro. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que, para quem nunca teve contato com esses algoritmos, tenha tido um vislumbre melhor de como eles funcionam. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o assunto e sobre outros algoritmos, deixa like e se inscreva no canal. Até mais!